que vocês não controlam a ninguém e que nem a força vocês vão nos governar. Estes 5 anos serão 5 anos a doer. All right, Khayelihle Khumalo, SABC News reporter, joins us now for more on this interview. Good afternoon, Khayelihle. A wide-ranging interview that you had with Venancio Mondlane. Let's start with the Angola situation there. He was barred entry. Why exactly? Well, certainly it was quite a debacle, Mfundo, where you had so many of these opposition leaders, including former Botswana's president, Ian Khama, including Mr. Venancio Mondlane, and many other leaders from Tanzania and many other parts of the continent. So essentially, it was part of UNITA's 59th anniversary, but also working with the Brent Hess Foundation and many other pro-democracy groupings in the continent. So far, the reasons really are quite unknown, but from what they were told, it was about the visa issues, but obviously they've really rejected those claims. In fact, Mr. Mondlane said it was quite embarrassing because Angola should be a leading country when it comes to democracy in the African continent. The current chairperson of the African Union is the Angolan President, João Lorenzo. So by all means, the expectations were fairly high for them to be allowed to go and have these opposition parties engagement, especially when you're talking about the issues of democracy and many other issues as well. He dismisses issues around visas. So all documentation, was in place, according to him. Well, very much so. So they say they really had their ducks in the row and they worked so hard in terms of making sure that they get there. They communicated with the Foreign Affairs Ministry in Angola, then they were just detained for certain hours and then they were deported. So something that was very disappointing. In fact, we have seen also the reaction from UNITA where they really expressed their displeasure with these developments. And then on Podemos, we also heard there him indicating that he has cut ties with Podemos, but also suggesting that some could have possibly been fatigued with all the fighting and decided that perhaps it's time now to work hand in hand with Daniel Chapo, the current president, as well as Frelimo, and have some sort of a truce or ceasefire, so to say. Just talk to us about this suggestions where he alludes to some sort of collusion with some within Podemos that led to him now being sidelined. So certainly did lose faith to Podemos, especially because we saw that during the course of the swearing in of the new MPs, he did not attend that particular ceremony. He boycotted the event, but some members of Podemos, they were part of the event, and just the analogy that he's using there, saying that, well, they chose the salary and he chose the people. So he's going to continue the struggle, especially because he talks about a very volatile political environment in Mozambique, where you still do have these sporadic incidents. It might be fairly quiet, where, just a movement between South Africa and Mozambique, everything appears to be fine, but you do have a pockets of incidents where so much is still happening in Mozambique, but also the extrajudicial killings that are happening. But obviously, quite a lot also has to be tested with the Mozambican authorities, whether are they investigating these cases. But also he talks about a country where lawlessness and political intolerance is quite pervasive. And what does he plan to do? He believes that the establishing of this new party will assist in addressing some of those issues. Where to from here? So precisely. So he's saying he's going to start this new political party as a vehicle in terms of addressing the issues facing Mozambicans, whether you talk about unemployment, fixing the economy, dealing with the issues of instability, especially in Cabo Delgado, where you still do have the concern around instability, but also really just talking about the disappointment in terms of really just a response from Mozambique itself, especially because there has been a lot of promises and commitment made by the current authorities. For example, during the course of the working visit here in South Africa, President Daniel Chapo of Mozambique spoke about having this pact with opposition parties. But once again, talking about being sidelined, especially when you look at even like the results that were validated by the Constitutional Council, where they said he was a second-ranking politician in the country in terms of those results. So he feels that he has been really sidelined by the powers that be. But many could say that given that he wants to now establish a new political party, clearly he hasn't lost momentum. He's clearly quite passionate because it's very difficult to start a party, let alone given the political environment now in Mozambique and the volatility that exists. So is he currently in Mozambique, or he's not necessarily based there but will somehow begin the process to establish the party?
Well, Fundi, we talk about a man who has survived 3 attempts on his life. So that was a question I asked him. I said, after everything, are you still willing? Are you still determined to continue fighting? And he said, look, he's got a sense of purpose. For him, it's all about making sure that Mozambique is free, but also in terms of making sure that they see like that new Mozambique, a Mozambique with prosperity. I mean, after all, this is a country with massive amounts of gas, with incredible coastline. So the potential is enormous, but he talks about also the state of affairs that is highly concerning, where corruption is fairly endemic, a number of socioeconomic challenges, but really painting a very bleak picture, saying that it's high time that Mozambique really is able to realize its full potential. All right, Kaelihle, thank you very much for that reportage. That's SABC News reporter Kaelihle Khumalo, who was in conversation with Mozambican politician Venancio Mondlane. Uma eventual detenção de Venancio Mondlane pode resolver o problema das manifestações do país? Sem dúvida nenhuma que não. Estamos sempre a dizer que se há algo que o povo aprendeu de todo este processo é a desenvolver uma consciência crítica. Nesta altura, nós conseguimos ver que o povo quase que não precisa de VM7 para iniciar qualquer reivindicação. Ainda ontem achávamos caricato uma grande manifestação que houve em Choque, porque retiraram a placa do distrito de Choque de um ponto e afastaram 50 metros. E a população revoltou-se. Okay. E compreendemos porque que revoltou-se, porque não é só uma questão, não é uma placa, parece caricato, portanto, a dizer, mas é uma placa que deslocou 50 metros. Não, é toda uma população que pensava que pertencia a um distrito e que agora passa a pertencer a outro. Mas VM7 não está lá. VM7 não está lá. FIPAG e os outros serviços passam a vida a ser visitados por causa das péssimas condições de abastecimento de água, de faturas que chegam altíssimas, 5.000 meticais, quando eu nem sequer já tenho água há mais de 3 ou 4 meses. VM7 não está lá. Aquilo que era preciso fazer de despertar desta consciência que começou por causa de todas essas irregularidades eleitorais, já ultrapassou irregularidades. É por isso que neste programa aqui a gente já fala mais do que isto, fala das necessidades básicas, aquelas das nossas fomes, das nossas necessidades de escola e educação, porque estamos conscientes de que, apesar de sim, até hoje, não estarmos conformados, não nos conformamos e não vamos nos conformar com estas eleições que nós tivemos. Não vamos esquecer, não vamos. Este pesadelo de ilegitimidade do presidente Chapo e de todos aqueles deputados vai lhes perseguir ao longo destes 5 anos. É isso que tem que estar ciente. Alguns até pedem paz, por favor, que haja mais paz para o presidente Chapo mostrar, se calhar, ao que veio conseguir trabalhar. Mas, de novo, esta é uma paz que nem o presidente Chapo está a perseguir, porque ainda não vimos nenhum sinal disso, nunca vimos. Povo no poder! Povo no poder! Esse é o grito escolhido pelos vendedores do mercado Chiquelene na cidade de Maputo, que nesta terça-feira faz produzir opiniões todos os dias. O título não está a mentir. Eu, nesta live de hoje, vou conversar com o presidente Venancio Mondlane, o eleito pelo povo moçambicano, a pessoa que fomos pintar os nossos dedos para votar nela. E a grande questão aqui é o que realmente aconteceu ali entre ele e o presidente da República, o Daniel Chapo. Existem muitas questões que me são feitas, outras eu não consigo responder, outras eu tento responder, e hoje nada mais justo que eu colocar as perguntas para a pessoa indicada. Estou aqui com o presidente Venancio Mondlane e gostava de pedir a todos para que partilhem esta live, partilhar mesmo, fazer com que esta live chegue ao maior número possível de pessoas. Eu digo para vocês que eu faço de tudo para vos trazer factos, verdades, e contra fatos nunca tem havido argumentos. Deixa só. Senhor presidente Venancio Mondlane, espero que não seja, vamos lá, um holograma isto e que seja mesmo a imagem do senhor. Boa tarde.
Seja bem-vindo a esta transmissão nossa aqui. Tá, boa tarde. Arsénio Amós, o mais conhecido por Beleza em Pessoa. É um prazer enorme estar aqui contigo nesta conversa. Talvez muita gente não saiba, a gente já se conhece acho que há quase uns 15 anos, não é? Há bom tempo. E apesar de às vezes, de um lado, estarmos em trincheiras diferentes, que isso também é bom, não é? Isso é bom, portanto, também nunca fomos amigos de bajulação. Às vezes lanças umas farpas para mim, às vezes eu também me lanço umas para ti, mas eu acho que isso é que é importante, portanto, mostra que a gente tenta ser o mais imparcial possível na nossa relação e procuramos sempre tocar em fatos, tocar na verdade, e isso é importante. Portanto, é um prazer enorme estar aqui contigo e aceitei com todo o prazer, passo a repetição, este convite para a gente fazer esta live de um assunto muito sensível, um assunto demasiado importante para o nosso país, e estou aqui para responder as perguntas. Portanto, a ideia aqui é eu responder de forma aberta, sincera, às perguntas mais sérias, mais provocantes, as perguntas mais, digamos, que num outro ambiente podíamos dizer que são perguntas suspeitas ou ousadas. Essas perguntas ousadas, cruas, diretas, frias, têm que ser feitas e eu vou responder a todas elas. Ok, estás presidente dos moçambicanos por 5 anos. Isso vai expirar quando estes 5 anos acabarem. E tens legitimidade, no nosso ponto de vista, para te posicionares como te posicionas. Existe um crédito construído por detrás da imagem do Senhor. E no meio disto tudo, no domingo, teria se reunido com o presidente da República, Daniel Chapo. Isso a revelia do povo moçambicano. O povo moçambicano, este que durante muito tempo disseste que o representas, que não vais tomar decisões sem que o povo saiba e que todas as decisões que tomas são decisões que são pré-acordadas com o teu povo. Mas nós estamos a ver uma parcela deste povo a dizer, não, nós não fomos comunicados, não fomos informados de absolutamente nada e nós estamos completamente zangados com Venâncio Mondlane. O que é que o senhor foi ali fazer naquela data exatamente? Por que que não informou ao seu povo, ao seu patrão, ao seu boss, que ia se sentar com o inimigo? Porque são compreendidos como inimigos. Chapo é da esquerda, o senhor é da direita, ou da direita da esquerda, e vocês vão em contramão. Por que que foram naquela data se encontrar e, acima de tudo, à noite? Ok, perfeito. Antes de mais nada, eu queria pedir aos internautas, aos seguidores, para de fato mandarem essa ajuda que o Beleza em Pessoa está a pedir aí no seu M-Pesa, porque estou a ver que ele está com problemas muito sérios da net. Então, com essa ajuda, provavelmente ele consiga ter uma net de melhor qualidade. Muito obrigado. Vejo que está sempre a desaparecer ali. Mas ok, respondendo à tua questão, que é uma questão de muita gente, e eu agradeço a oportunidade porque, de fato, fico um pouco preocupado quando realmente vejo muitas pessoas a fazerem pergunta e não ter resposta. E vou aproveitar aqui também, como é um momento didático também, um momento para aprendermos um bocadinho como é que as coisas andam na política e na diplomacia. O que acontece é o seguinte, ponto número 1, por que eu não avisei? Vou tentar responder em fases. Ponto número 1, por que eu não avisei ao povo que eu ia para este encontro? Eu não avisei ao povo que eu ia para este encontro por uma razão muito simples. Todos acordos, todas negociações que se sigam depois do momento de tensão, do momento de conflito, que era este, em qualquer parte do mundo, em Moçambique, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na Groenlândia, na Austrália, todos os primeiros encontros são encontros secretos. Isso não tem nada a ver com Venâncio, isso não tem nada a ver com Moçambique, isso não tem nada a ver com Chapo. Em todas as partes do mundo são assim. Deixa-me dar-te algum exemplo, só para você perceber. Há pouco tempo toda a gente viu o Zelensky, que esteve nos Estados Unidos, na sala oval, que até teve aquela situação um pouco embaraçosa que toda a gente acompanhou. Não pense ninguém tenha a ilusão
de que foi a primeira vez que o Zelensky se encontrou com Trump. Não. Antes daquele encontro, houve vários encontros preparatórios, encontros à porta fechada, encontros de criação de confiança. Porque você só pode ir a uma negociação quando primeiro você cria um ambiente de confiança. Que é para as pessoas, quando chegarem lá, não saltarem logo para agarrar o pescoço um do outro e esganar-se. Então é preciso criar alguma confiança. Como a gente, quando faz a nossa machamba em casa, primeiro, antes de tu lançares a semente, tu tratas a terra, tens de tirar as ervas daninhas e preparar a terra, depois lanças a semente. As negociações, em política e em diplomacia, é assim. Primeiro encontro é um encontro preparatório, é um encontro de criação de condições de confiança para as pessoas começarem a conversar. É assim em qualquer parte do mundo. Se quisermos, em Moçambique, vou dizer a mesma coisa. Durante a luta de libertação nacional, a primeira vez que a Frelimo se encontra com o governo português para depois se formar o governo de transição, ninguém sabe. Se quiseres, pergunta às pessoas mais velhas, mais antigas, se tiveram conhecimento do primeiro encontro entre a Frelimo e o governo colonial. Não há nenhum conhecimento e não vem em nenhum livro de história. Esses primeiros encontros são encontros preparatórios, são encontros secretos, são encontros de aproximação e de criação de condições de confiança para começar a haver uma conversa séria. Ponto número 1. Se você passar um pouco para a independência, nós tivemos o conflito entre a Renamo e a Frelimo. Durante esse conflito que durou 16 anos, o primeiro encontro entre a Renamo e a Frelimo que levou os acordos de paz nem vem em nenhum livro de história, foram encontros secretos, foram encontros não conhecidos, não divulgados. Se nós quisermos um pouco mais adiante, o primeiro encontro entre o presidente Dhlakama e o presidente Guebuza foram encontros não conhecidos, foram encontros não divulgados. O primeiro encontro entre o presidente Dhlakama e o presidente Nyusi, uma grande fotografia que vocês viram, em que o Nyusi está a apertar a mão ao presidente da Câmara num sítio na Serra da Gorongosa que eu conheci, que chamaram Praça da Câmara Nyusi, na Serra da Gorongosa. Essa fotografia, inclusivamente, o presidente Nyusi, dizem que ele teve que fugir da segurança pessoal, teve que fintar a segurança pessoal, porque aquele encontro era o primeiro, não deveria ser conhecido, inclusivamente dos membros do Partido Frelimo, que ele próprio não contou à Comissão Política da Frelimo, não contou ao Comitê Central da Frelimo, não contou à segurança pessoal dele. Isto em qualquer parte do mundo é assim. O encontro que houve depois entre o presidente Nyusi e o Ossufo Momade, quando o presidente Ossufo Momade foi à Serra da Gorongosa depois da morte de Dhlakama, também não foi público. Os encontros que se seguiram, esses sim é que foram dados a conhecer ao público. Portanto, isto é aproveito agora que é para as pessoas também perceberem um bocadinho como é que funciona os processos negociais em Moçambique, na Suazilândia, no Malawi, nos Estados Unidos, na Austrália, em qualquer parte do mundo é assim. É assim. Então era preciso criar um ambiente de confiança para depois seguir os outros encontros. Daí que eu também queria chamar a atenção. Não foi o primeiro e o único encontro. Aquele é o primeiro encontro e vão seguir outros, porque há um conjunto de temas, de agendas que têm a ver com a vida do povo que têm que ser tratados. Então, eu, respondendo à tua pergunta, Arsénio, direto, aquele encontro não foi conhecido porque todo o processo negocial em qualquer parte do mundo, o primeiro encontro da criação de confiança, de condições para que depois se sigam outros encontros, é sempre secreto, é sempre a porta fechada, que é para não criar embaraços com uma das partes. Eu quero acreditar que na sua memória falassem as vozes suas de si mesmo a repetirem aquilo que foi dizendo. Não lhe ocorreu que depois daquela sentada pudesse esta sentada dividir o povo moçambicano em função daquilo que teria prometido no passado? Num passado não tão distante, não. Num passado muito recente. Quando começamos a nos engajar com as manifestações e tal, nós fomos lhe ouvindo a dizer isso.
que eu sou o vosso porta-voz, ou seja, eu não faço minhas vontades, faço as vossas vontades. Criei mecanismos eficazes e eficientes para poder auscultar a todo mundo. E isso nós fomos vendo ao longo deste tempo todo. Considerando que isso não aconteceu exatamente como nós, porque agora com essa explicação dá para fazer, faz sentido que são duas partes que não se conhecem, dividem-se por causa de pontos de vista. Existe a necessidade de que essas partes se encontrem. Nada mais lógico que, primeiro, encontrarem-se para poder ver se é realmente este ou outro. Mas existe a situação de estares com uma carga muito grande, a responsabilidade de nos informar, dizeres para nós o que é que vai acontecer e tal. Não lhe ocorreu naquele momento que depois pudesse passar por esta situação toda, porque agora o povo não estava, agora percebo que provavelmente alguém já esteja a entender, depois vou deixar ficar aqui alguns comentários dos manos aqui. Então, não lhe ocorreu que depois fosse pesar alguma coisa por cima de si? Naquela de, nós confiamos em ti, foste para lá, fizeste teus negócios e depois, agora nós é que temos que sofrer. Porque eu venho com outra pergunta. Sim. Não, olha, é assim, beleza. Todo tipo de decisão em matéria de Estado, você tem que saber que não vai ter consenso nas pessoas na qual essa decisão é direcionada. Isso é natural. Quer dizer, também seria estranho, não seria típico deste mundo, você tomar uma decisão que toda a gente esteja de acordo. Eu sabia que haviam de haver pessoas que estariam de acordo, haviam pessoas que não estariam de acordo. O que eu tinha que fazer, a minha responsabilidade, era analisar os riscos de tomar a decisão para o lado A ou tomar a decisão para o lado B. Qual das duas posições pode ter maior risco para o povo ou não? Isto é que é importante quando a gente tem que tomar uma decisão. É como quando você está em casa com a sua família. Você sabe que há decisões que podem prejudicar o Joãozinho, que é o mais novo, mas que vão beneficiar a Manuela, a Olga e a mamã. E você tem que optar. O Joãozinho não vai gostar, mas a Olga e a Manuela e a mamã vão gostar. E você, como pai de família, tem que tomar uma decisão consciente de que há uma parte da minha família que não vai estar de acordo. Mas você tem que saber se a tua decisão vai beneficiar o global da família ou não. Isto é que é importante na tomada das decisões. Todas as decisões de Estado, todas as decisões com impacto nacional, sempre vão ter duas facetas da mesma moeda. Um lado bom e um lado mau. Um lado agradável, um lado desagradável. Um lado que concorda e um lado que discorda. Mas o importante é você saber se a médio e longo prazo, se a decisão que você vai tomar vai beneficiar a maioria do povo ou então vai satisfazer a um pequeno grupinho. Então, daí que eu, sabendo que estou a ir para o encontro, que não estou a comunicar em público, não estou a comunicar os meus seguidores, mas eu sabia que queria preservar a ocorrência desse acordo, desse encontro. Porque esse encontro, se nós tivéssemos dado a conhecer isto antes, este encontro corria vários, mas sérios riscos de não acontecer. E vou dizer aqui porquê. Uma das razões que este encontro podia não acontecer é que dentro do próprio Partido Frelimo, como sempre, há uma franja de pessoas poderosas que não querem diálogo em Moçambique. Há pessoas que eu tenho conhecimento direto que estavam muito satisfeitas com o ambiente de perseguição aos membros, aos seguidores de Venâncio, a perseguição aos manifestantes, assassinatos, sequestros, as mortes, as prisões, os tribunais. Essas pessoas estavam muito satisfeitas com isso e não queriam que isso mudasse. Você não está a imaginar quanto as pessoas ganham de benefícios dos contentores de gás lacrimogêneo que saem da África do Sul para cá. Há pessoas que estão riquíssimas. Há pessoas que ficaram bilionárias com o negócio das manifestações e das mortes das pessoas.
A gente não consegue compreender isso. Há pessoas que ganham muito dinheiro com a guerra. Há pessoas que ficam ricas quando as pessoas são mortas, quando se derrama sangue de inocentes. Então, essas pessoas sempre quiseram que este ambiente de tensão continuasse. Então, essas mesmas pessoas também tinham que ser afastadas e não tomarem conhecimento do encontro. Então, se nós publicitássemos isto, a probabilidade deste diálogo não acontecer era grande. E quem que havia de ficar satisfeito em que nunca ocorresse esse diálogo? Temos que começar a pensar, quem que fica satisfeito com isso? Quem fica satisfeito com isso são as pessoas que ganham dinheiro quando há derramamento de sangue. Há pessoas que ganham dinheiro quando há gás lacrimogêneo que tem que ser importado da África do Sul para Moçambique. Há pessoas que ganham dinheiro quando tem que ser importados blindados para a África do Sul, para Moçambique. Há pessoas que ganham dinheiro quando tem que ser importadas armas para matar o próprio povo moçambicano. Daí, aproveito para dizer uma coisa aqui, uma coisa engraçada que me foi dita em primeira mão pelo presidente da Câmara. Eu, na Serra da Gorongosa, em 2017, ele disse, eu era deputado ainda na Assembleia da República. O presidente da Câmara disse-me o seguinte, Venâncio, você não se admira ver pessoas ali no Parlamento que me insultam, chamam-me todo tipo de nomes. Se tu quiseres, eu posso te dar a lista de oficiais do Exército que estão no Parlamento moçambicano que me fornecem armas a mim próprio. Eu fiquei parvo, disse, mas é verdade isso? Eu sei. Pessoas do Partido Frelimo, do Exército que me fornecem armas e que estão no Parlamento. Eu posso te dar os nomes dessas pessoas. Então, eu tenho consciência, eu tenho responsabilidade, eu tenho conhecimento de como é que as coisas funcionam. Há pessoas que vivem da guerra, há pessoas que enriquecem-se da guerra. Então, eu tenho responsabilidade com o povo. Nós estávamos a ter em Moçambique, vocês não estão a imaginar, sobretudo a partir de novembro para cá, todos os dias eu recebia chamadas de famílias que diziam que o meu filho foi sequestrado. O meu filho foi morto. O meu filho desapareceu. O meu filho foi detido. Todos os dias eu recebi essas chamadas. Eu recebi chamadas de Tete, numa zona que chama-se Macanga, o distrito de Macanga, numa localidade que chama-se Gandale. Eu recebi chamadas de famílias que dizem que foram sequestrados os nossos filhos, foram mortos nas matas, abriram uma cova em Furancungo, num cemitério em Furancungo, fizeram uma vala comum de 8 pessoas que foram assassinadas. Eu falei disto a uma televisão internacional que é Sky News. Eu disse que em Tete está a haver valas comuns. Eles disseram, Venâncio, you are doing propaganda. Isto é, você está a fazer politiquice, você está a fazer propaganda. Eu corri riscos, peguei em mim, eu fui à província de Tete. Acho que toda a gente viu o dia que eu voltava, quando as pessoas me acompanharam ao aeroporto. Eu fui até Gandale. São 400 quilômetros da cidade de Tete. Passando todos os riscos que eu passei para ir filmar a vala comum, onde 8 membros apoiantes da nossa causa foram assassinados pela polícia, foram colocados numa vala comum, incluindo 2 crianças. Uma criança de 14 anos, outra de 16 anos. Eu, não satisfeito só em filmar a vala comum, fui visitar cada uma das famílias. Entrevistei cada uma das famílias que confirmava que o pai, a mãe, o filho foram assassinados, acusados de serem manifestantes. E essas imagens, beleza, eu fiz um vídeo e eu tenho na minha página, quem quiser, vai à minha página, vai encontrar. Traduzimos para inglês e mandamos para todas as televisões internacionais para mostrar que em Moçambique estava a haver assassinatos, em Moçambique havia valas comuns, em Moçambique estava a haver um genocídio do povo. As pessoas não entendem, só na minha organização política, nós tivemos, até um dia antes do diálogo, 47 pessoas que foram assassinadas. E nós apresentamos este relatório à Procuradoria-Geral da República, apresentei ao Ministro do Interior os dados de todas as pessoas que foram assassinadas de outubro, incluindo Ervino Dias, incluindo Paulo Guambe, incluindo os Xotas, incluindo várias pessoas que eram da minha organização política que foram assassinados, e pedimos a intervenção do Ministério Público, que até hoje não interveio. E pedimos a intervenção do Ministro do Interior, que não fez nenhuma intervenção. Então, nós estamos a lidar com uma situação em que temos famílias que estão a perder pessoas, temos famílias que têm filhos que estão a ser sequestrados, temos famílias que têm filhos que estão desaparecidos, e todos os dias, às vezes,
As pessoas que estão no Facebook, que estão a escrever mensagens, não tem um irmão que foi morto, não tem um vizinho que foi sequestrado, não tem uma mãe que perdeu a vida por balas, não tem um pai que desapareceu. Às vezes não compreendem isto. E eu todos os dias, eu digo-te literalmente, não estou a exagerar, todos os dias eu recebia chamada de pedido de socorro, a dizer que estamos a acabar. Este termo é muito usado. Estamos a acabar. Estão a acabar com os nossos irmãos, estão a acabar com os nossos filhos, estão a acabar com os nossos pais. Faça alguma coisa, Venâncio. Isto tem que parar. Tens que fazer alguma coisa. Estão a matar os nossos filhos. Isto eu recebia todos os dias. E eu vi uma oportunidade que surgiu de ir ter com a pessoa que neste momento tem um controle das forças de defesa e segurança e dizer a essa pessoa que, olha, eu venho aqui sentar-me à sua frente porque eu peço encarecidamente que parem com a matança das pessoas. Foi o primeiro ponto que eu coloquei na mesa quando eu cheguei àquele encontro no Joaquim Chissano. Eu disse que eu peço que se pare com as matanças das pessoas que estão a acontecer. Todos os dias já moçambicanos estão a ser assassinados, todos os dias já funerais estão a ser feitos. Isto tem que parar. E eu peço aqui que se cancele de uma vez por todas. A Cernic entra na casa das pessoas de dia, sequestra jovens. Temos muitos exemplos, até uns 2 jovens que saíram nus, foram filmados de uma mesma família, foram tirados nus da sua própria casa, levados para a mata, foram assassinados esses jovens. Então tinha que se fazer alguma coisa para esta gente. Então eu assumi a responsabilidade de saber que há de haver pessoas que não vão gostar, há de haver pessoas que vão falar mal, mas eu tinha que fazer alguma coisa para as matanças parar. E digo-te uma coisa, beleza? Desde o domingo até hoje, tirando aquele caso do Xai-Xai, mas aquele é um caso diferente, porque foram automobilistas que foram fazer a greve, de domingo até hoje, eu não recebi uma única chamada de uma família que tinha dito que o meu filho foi morto, que o meu filho desapareceu, que o meu filho foi sequestrado, que é uma coisa dolorosa. Tu não estás a imaginar. Tu estás a receber famílias a chorar ao telefone, a dizer que estou a ir enterrar o meu filho, que era o único que cuidava da nossa família, que foi morto porque diziam que ele era o líder das manifestações no distrito da Massinga. Portanto, você não imagina a dor, o peso que você ter o seu irmão, beleza, ser assassinado, desaparecer, sem direito a julgamento, sem direito a um juiz, a um tribunal, pura e simplesmente porque desconfiaram que ele era líder das manifestações. Isso tinha que parar. Então, o meu objetivo fundamental era era fazer tudo ao meu dispor para que o povo parasse de ser assassinado. E isso, eu acredito que todo o povo moçambicano está de acordo com isso. Não acredito que haja uma única pessoa do povo moçambicano que bata palmas quando sabe que o irmão do vizinho foi assassinado. Não acredito que haja um ser humano normal que goste de ver isso. Então, isso tinha que fazer. E isso dou a mão a qualquer um. E posso voltar a dar a mão de novo para evitar com que haja matanças, que haja assassinato de pessoas. Algumas delas nem estavam envolvidas nas manifestações. Apenas se desconfiava. O chefe do quarteirão não gostava do Beleza. Dizia que não, o Beleza é que anda a fazer manifestações. Iam pegar o Beleza e assassinavam o Beleza. É o que estava a acontecer no país. Então eu tinha que fazer alguma coisa por isso. Irmãos, eu peço a todos encarecidamente que partilhem o link desta live para o maior número possível de pessoas. Esta informação precisa chegar para todos, que não fiquemos com esta informação para nós. Temos que fazer de tudo para que esta live chegue ao maior número possível de pessoas. E outra coisa, gostava de pedir a vós encarecidamente o vosso apoio. O M-Pesa e o Emola estão aqui na tela, estão na descrição e estão também nos comentários já fixados. De tempos em tempos, eu vou informando quantas doações ou apoios a Malta terá recebido, e é disso, vocês sabem que é disso que nós sobrevivemos. E eu preciso encarecidamente que vocês ajudem, e estamos agora no Facebook, 146, mas no YouTube temos 2.201 pessoas. E precisamos que vocês partilhem o máximo, cada um pega no link, partilha com família, amigo, grupo de amigos e por aí vai. E não só, apoiem, por favor. Qualquer moeda, seja medical, 5, qualquer que você puder, manda o seu apoio, porque é disto que a Malta continua fazendo estas transmissões. E já disse o presidente que preciso melhorar minha internet e tal, de qualquer maneira e tal. Voltando aqui às questões.
Nós temos a situação da libertação das pessoas que estão presas em conexão com as manifestações. E temos a questão do cancelamento das matanças e caça às pessoas. Estas coisas aqui, o que está a dizer é que, de forma imediata, parou-se com a caça a pessoas, mas não disse nada sobre a libertação dos detidos em conexão com as manifestações. Quando é que realmente vão começar a soltar as pessoas? E quanto tempo vai se levar até que se solte a última pessoa? Perfeito, olha. Sim, muito sim. bem, beleza. Estás a fazer uma pergunta muito interessante. E eu vou aproveitar aqui e dizer para as pessoas que não sabiam o que é que eu coloquei como prioridade número 1. E aquilo que foi aceite pelo Daniel Francisco Chapo sem colocar nenhum entrave. Primeiro, acabar com as matanças em Moçambique. Ele concordou a 100%. Ele concordou. Estou a dizer aquilo que eu disse e ele concordou. 2. Eu disse que havia pessoas feridas, algumas delas que ainda têm balas no corpo, que nem têm dinheiro para extrair as balas, que era preciso o Estado assumir a responsabilidade para dar apoio, assistência médica a essas pessoas. Algumas nem dinheiro para comprar paracetamol têm, mas têm balas no corpo. Tem que ter assistência, tem que fazer penso todas as semanas. Pessoas que não têm capacidade financeira. O Estado tem que assumir essa responsabilidade para ajudar essas pessoas e ter tratamento gratuito. E eu ainda disse mais. Daniel Francisco Chapo até acrescentou um assunto aqui. Ele disse, para além desse tratamento médico, é preciso garantir o tratamento psicológico. 2. 3. Falei também das famílias que perderam os seus parentes. Há pessoas que eram o único garante do sustento de uma família, como o Fábio, por exemplo, em Luís Cabral, que ele que trazia comida para a mãe, para os filhos. E eu disse, como é que temos que ajudar essas famílias que têm pessoas que morreram e eram as únicas pessoas que sustentavam as famílias. Concordou a 100%. 4 pessoas que estão detidas. Mais de 4.000 pessoas detidas, algumas delas sem processo, muitas já excederam o período da prisão preventiva, nunca foram colocadas perante um juiz, nunca foram apresentados perante um procurador, e algumas pessoas em situação de tortura. Isto é que alguns moçambicanos não estão a perceber. Há jovens que estão nas cadeias, estão a ser torturados. Eu recebo mensagens de choro de famílias. Jovens estão em condições desumanas nas cadeias. Então eu disse que temos que criar condições para a libertação dessas pessoas. Até o Daniel Francisco Chapo falou de indulto, mas eu estou a ver agora que tecnicamente tem que ser amnistia. Estão aqui 4 pontos que eu coloquei como prioridade número 1. Esses 4 pontos que te apresentei. Porque o primeiro encontro, para dizer a verdade, beleza, nem era para falar sobre isto. O primeiro encontro é um encontro de confiança, que era para nos encontrarmos, dizer que, ok, nos conhecemos, estamos disponíveis ou não. Atenção, uma das coisas que não se conta no primeiro encontro por causa disso, é que no primeiro encontro podemos chegar à conclusão de que não queremos falar, que cada um volta para o seu canto. Então, e também não seria nada bom você anunciar e depois dizer que eles se encontraram e decidiram não se entender. Quer dizer, não faz sentido. Então, no primeiro encontro era apenas para cada um de nós dizer assim, tudo bem, nos conhecemos, nos reconhecemos como moçambicanos, estamos disponíveis a abrir ao diálogo. E irem para casa. O primeiro encontro era para fazer isso. Mas eu aproveitei a ocasião. Eu disse, não, eu não quero só criar confiança. Eu tenho assuntos urgentíssimos que têm que ser resolvidos de imediato. E apresentei estes 4 assuntos. E o Daniel Francisco Chapo concordou com os 4 assuntos. E quando vieram as testemunhas, os mediadores, né? Ele disse isto da boca dele, deu garantias a todos eles que esses 4 assuntos nós tínhamos tido consenso e que ia começar de imediato a implementação destes assuntos. Em relação aos detidos, isto até veio da própria boca do Daniel Francisco Chapo, disse o seguinte, estamos de acordo, o que temos que fazer é um levantamento
de quantas pessoas de fato estão detidas. A gente tem falado de 4 mil, não sei o quê, mas não sabemos o número exato. O levantamento das pessoas que estão detidas, levantamento das pessoas que foram mortas, levantamento das pessoas que foram feridas. E esse trabalho, da minha parte, indiquei um representante e o Daniel Francisco Chapo indicou um representante da parte dele. Que essas pessoas vão preparar uma agenda detalhada, tanto dos próximos encontros, como uma agenda detalhada sobre como os outros pontos, os feridos, os mortos e aqueles que estão detidos vão ser tratados. E esse documento já vai sair. E aí vamos ter a oportunidade de informar com detalhes como é que isto vai acontecer. Isto é que foi falado, beleza, em pessoa. Claro que eu tenho visto mensagens de alguns jovens que dizem assim, mas... Opa, tivemos um pequeno problema aqui, mas eu acredito que ele volte. É uma questão de internet. Muito obrigado, irmãos, por estarem a partilhar a live. Por favor, continuem partilhando. É importante. Estamos aqui a conversa com o presidente eleito pelo povo moçambicano, Venâncio Antônio Bilamontani, e ele está a explicar. Eu tenho aqui uma série de perguntas, uma série de anotações, conforme conseguem ver aqui. Outras perguntas, eu tive que pedir ajuda aos outros entendedores de matéria política e jurídica, para que eles pudessem me mandar algumas perguntas e tudo mais, para podermos enriquecer esta conversa e fazer com que a comunicação esteja muito bem organizada e responder a todas as perguntas, tentarmos, não todas, mas pelo menos o maior número possível de perguntas que apoquentam o povo moçambicano. Neste exato momento, eu quero muito agradecer, estamos aqui com 8 apoios, conforme vocês conseguem ver, são 8 apoios. Por favor, irmãos, quem puder, M-Pesa e Emola estão na tela, estão na descrição e também estão nos comentários já fixados. E peço, por favor, para que mandem os vossos apoios, porque é disto que o projeto precisa para poder continuar. E agradeço a todos que vão mandando os seus apoios. Isto é fundamental para a continuidade das nossas atividades aqui. Dependemos disso para podermos sobreviver. Então, à medida em que vão entrando aqui os apoios, eu vou atualizando a voz. Até aqui, nós já temos 8 ajudas, ok? Somos quantos? No YouTube somos 3.368. Gostava de receber pelo menos umas 200 ajudas. Gostava desses 300, desses 3.000 que estão aqui a ver. É assim, aqui recapitulando, enquanto esperamos que o presidente Venâncio Mondlane recupere a questão da internet e tal, vão algumas explicações. Ele disse não ter ido em conformidade com as promessas feitas por se tratar de uma urgência que ele tinha em acabar logo com as mortes, por causa dos relatórios que ele ia recebendo, das ligações que ele ia recebendo, de pessoas a relatarem o sumiço, a perseguição constante das pessoas identificadas como aquelas que estivessem envolvidas com as manifestações. Por conta disso, ele precisou fazer isso e não só. Disse, inclusive, que dentro do Partido Frelimo há pessoas que não querem ou não queriam que este encontro acontecesse, que se soubessem deste encontro, poderiam criar condições para que isto não acontecesse. Por quê? Porque a desgraça do povo moçambicano gera lucro para essas pessoas, razão pela qual não só Venâncio Mondlane não disse para o seu povo, assim como provavelmente Daniel Chapo não teria avisado aos seus, exatamente para não atravessarem os planos que visam salvar o povo moçambicano desta chacina. Estamos aqui de volta. Eu tinha aqui já preparado algumas questões com relação à questão das matanças, feridos, assistência médica e medicamentosa às pessoas afetadas pela brutalidade policial. Existe aqui uma coisa. A Frelimo é conhecida em fechar acordos para ter vantagem e depois não cumprir nada com o passar do tempo. Nunca existe um prazo para que as coisas sejam de facto executadas. As pessoas ficam no vai, vem, volta, voa, vai para lá. Nunca se chega nunca se tem um tempo exato. Será que vocês teriam conversado em torno de algum prazo que é? Escuta aqui, eu vou parar de matar pessoas e isto
é de X tempo a Y tempo. Eu vou tratar dos feridos de X tempo a Y tempo. Eu vou tratar da psicologia dos afetados de X tempo a Y tempo. Isso para quê? Para evitar a questão de, epa, que tal? Se tu sabes que a pessoa vai te chegar às 10 da segunda-feira, não precisas ficar ligando para saber o que acontece. Mas, se a pessoa passar das 10 da segunda, quando forem 12, já tens legitimidade para poderes fazer as ligações e procurar saber o que está a acontecer para que a pessoa não chegue naquele tempo. Agora, eu quero saber se vocês ficaram do vosso lado com algum termômetro para saberem, para vos permitir saber quando é que está a acontecer, durante quanto tempo, isso para que vocês não possam ser chatos para o governo do dia. Ou negociaram e depois terminaram na fé, que é, eu acredito em ti. Olha, consegues ouvir? Sim, consigo. Olha, beleza, é assim. Conforme eu disse, o primeiro encontro era um encontro apenas para criar confiança. Em rigor, nem era para trazer nenhuma agenda naquele dia. Okay. A agenda que foi tratada é porque eu, Venâncio Mondlane, aproveitei o momento e pedi para apresentar pontos que eu achava que eram urgentes, que não dava para deixar para outra altura. Significa que, destes pontos que eu apresentei, os 4, o primeiro, que era para acabar matanças, e vamos dizer uma coisa, essas matanças, uma das coisas que nós abordamos com sinceridade, nós dissemos que tem que acabar matanças de ambos os lados. É preciso também ser sincero. É verdade que há mais civis a morrer, não restam dúvidas. Nós temos mais ou menos 600 civis que morreram, polícias que morreram, acho que não chegam nem sequer a 20. Não restam dúvidas que quem está a morrer em grande parte são os civis, não são os polícias. Mas ok, quando a gente vai para uma negociação, temos que ver todos os lados. Não podemos só pensar na população. Há alguns polícias também que morreram. Então também temos que pensar nisso. Então temos que ter uma abordagem de equilíbrio. Então dissemos, tanto a matança de ataques aos polícias, como ataque à população tem que parar. Esta parte é a única que eu posso dizer, posso te falar de prazo. Foi acordado que no dia seguinte, foi domingo, no dia seguinte, segunda-feira, Daniel Francisco Chapo ia garantir na parte do Estado que não houvesse nenhum tipo de perseguição e de matança à população. Venâncio Mondlane ficou com a responsabilidade nos seus seguidores, perante as suas lives e na população, garantir, transmitir a ideia à população que temos que parar de violência de ambos os lados. Isso ficou garantido. No primeiro dia houve esse acordo. Dia seguinte, segunda-feira, ele devia fazer isso junto ao Estado, eu devia fazer isso junto ao povo. E eu cumpri o meu papel. No dia seguinte, eu fiz a live, eu falei com a população e eu disse à população aquilo que me competia a mim como responsabilidade, para depois eu notar ou acompanharmos se o povo está sendo assassinado ou não. Essa parte já estamos a acompanhar. Nessa parte de matanças, de perseguições, de sequestros, já iniciou, logo na segunda-feira após aquilo. Agora, os feridos, os mortos e os detidos, ficou um acordo para se fazer um levantamento. Então, o trabalho que a equipa técnica vai fazer é que vai determinar, tecnicamente, qual é o prazo para cada uma dessas fases. Como eu disse, aquele era o primeiro encontro. Há de haver outros encontros. Para quê? Para depois se acertar detalhes de cada um. E atenção uma coisa, não é só essa parte da violência, da parte da segurança. Tem outras partes sociais também que vão ser discutidas, que eu vou levar para lá. Partes sociais e partes econômicas. Por exemplo, tem a ver com a grande problemática do desemprego. A grande problemática do desemprego. A questão da parte econômica, da parte social da população. Isto é extremamente importante. É uma das agendas que quero levar para os próximos encontros. Mas neste primeiro encontro, preservar a vida, eu acho que é a coisa mais importante deste planeta. O maior valor humano, a coisa mais preciosa é a vida. Então a primeira coisa a fazer o que é? Preservar a vida. Acabar com a matança. Então, nas próximas etapas, vamos entrar nas questões económicas, vamos entrar nas questões sociais, vamos entrar na questão do emprego, vamos entrar na questão que eu sempre defendi, que é
o financiamento, os budgets, os orçamentos para financiar pequenos e médios negócios de mulheres e de jovens. Esta parte vamos discutir logo a seguir. A problemática da habitação para os jovens também vamos discutir na próxima etapa. Nesta primeira etapa, convinha preservar a vida das pessoas, parar com as matanças. E digo mais, uma das coisas que eu defendo e vou defender não é só defender a própria população. Nós também queremos defender a própria polícia, porque muitos dos polícias são vítimas. Atenção, a maior parte da polícia que anda a fazer aquelas matanças, que mata os irmãos, eles próprios são vítimas. Eles próprios levam uma vida miserável. Muitos desses polícias aqui, ele chega a casa quando o filho está doente, ele nem tem sequer capacidade de levar o filho para o hospital e pagar uma receita médica para o filho, mas acaba de matar o irmão dele. Então, na minha opinião, estas assistências médicas gratuitas, por exemplo, que nós estamos a dizer para a população, a polícia também tem que beneficiar. A própria polícia também não tem capacidade nenhuma de ir ao hospital e ter um tratamento médico. Então, é preciso também pacotes de ajuda a esses polícias. Alguns polícias morreram. É preciso garantir pensão para a família desses polícias que morreram. É preciso garantir também tratamento psicológico para as crianças que viram seus pais a serem mortos. Então, não é só para a população, isto é para todos nós moçambicanos que, no fundo, somos vítimas disto. A intervenção rápida. Aqueles senhores da UIR, a maior parte deles, beleza, se você um dia pedir para eles se mascarar e entrevistar, muitos deles têm lágrimas no seu próprio coração, são vítimas, são miseráveis. O tipo de vida que eles levam é uma miséria total. Há um vídeo que mostra aqui um lugar onde a polícia de intervenção rápida dormia antes de avançar para uma operação de matança do povo. É uma tristeza. Mostram eles a dormir em papelões. Mostraram a Nelson Garcia que não tinham comida, tinham que matar cobras para comer cobras. Então, você vê o que é isso? São vítimas também, são moçambicanos, são vítimas. Então, é preciso um pacote que envolva compensação, tanto para a população, para os jovens que foram perseguidos, assim como para esses senhores da UIR, que são miseráveis estes. Estão a passar uma vida que é uma desgraça. Ninguém tem orgulho de fazer aquilo. É por isso que eles põem capuz na cara. É por isso que tapam as caras, porque eles próprios têm vergonha do tipo de vida que fazem. Eles próprios, quando chegam no bairro, se escondem porque sabem que é vergonhoso o que andaram a fazer. Porque ele próprio vai para a casa do vizinho quando não tem açúcar e pede açúcar para tomar chá e para sair dali depois ir matar o próprio vizinho na rua. Então, nós precisamos, esses são os passos que vêm a seguir e que eu vou continuar a defender. Então, eu não vou deixar de forma nenhuma. Eu vejo muitos comentários contra mim que estão por aí, né? Eu até gostaria de que fizesse a pergunta se eu fui comprado ou não. Eu tenho mais questões. Eu tenho mais questões. No dia 23, vocês se encontraram à noite. A grande suspeita é pelo fato disso ter acontecido no domingo e à noite. Não ter sido a primeira pessoa a publicar a fotografia. É como se aquele encontro tivesse que ter continuado secreto e que as pessoas não soubessem, mas que Daniel Chapo tenha se precipitado em postar. Por isso, horas mais tarde, vimos na tua página a mesma imagem. Agora, enquanto no dia 23 vocês se encontram, no dia 24, a DW solta uma matéria que diz o seguinte: retoma da Total Energy facilita a decisão da ExxonMobil. E isto aqui envolve algo em torno de 30 mil milhões de dólares. A ideia que passa nos que ajudaram-me a montar isto é a de que fazes parte das pessoas que comeram dinheiro aqui. Existe muito dinheiro não estava a ser fácil eles fecharem a bolada. Precisaram te pegar numa noite de um domingo para aceitares eles fazerem a fotografia, mandarem a fotografia, que é entre nós e este jovem que nós temos problemas, já está tudo bem, mandem o dinheiro. Os manifestantes ou os terroristas, esse povo, esse povo nós vamos ver como é que vamos fazer. A pessoa que é responsável por isto tudo é esta, já está tudo bem. E que nesta sentada eles tenham dito, Venâncio, nós vamos receber tantos bilhões de dólares aqui. E que a tua parte sejam
esses bilhões de dólares e que neste exato momento só não vais, conforme dizem, comer esse dinheiro agora para não levantar suspeitas, mas daqui a pouco vais te beneficiar desse dinheiro. Existe isso ou não? E eu vou olhar muito para a tua cara para poder Claro! para poder saber se existe uma mentira, existe uma tentativa de manipular a minha resposta. Exatamente. Nessa coisa. E, irmãos, eu gostava que vocês continuassem mandando os apoios. M-Pesa e M-Mola estão na tela, na descrição e nos comentários. Até aqui já recebemos 23 ajudas. 23 ajudas. Continuem lá ajudando. Gostava de receber umas 200 ajudas. Até aqui já estamos com 23. Somando com aquelas 8, sim, já são umas 30 e alguma coisinha. Então, aí está a minha questão. Irmãos, façam isso. Estou à espera. Olha, ponto número 1. Está a ver? A tua net está mesmo mal. É para que entre mais ajudas para o Beleza está a precisar. Ponto número 1. A hora marcada para o encontro. A hora marcada foi 21 horas. Tinha que ser de dia, não pode ser à noite. Eu gostava de dar uma oportunidade. É uma pena que não é possível. Que a pessoa que defende que tinha que ser de dia, não à noite, explicar exatamente porquê. Eu não estou a ver uma justificação lógica, racional, não é? Há uma disciplina científica que chama-se lógica racional, para você entender, afinal de contas, qual é o fundamento, qual é a coerência de uma certa tese. Então eu gostava de perceber onde é que está a coerência de dizer que às 21 é problemático, mas às 14 horas não seria problemático. Se o encontro era para não ser conhecido. Se fosse às 2 da madrugada, ou às 3, ou às 4 da madrugada, ou às 21, ou às 8, qual é o problema? É que não estou a conseguir ver o nexo lógico. Quer dizer, estás a ver daquelas coisas como dizem, estou a Cali. Não faz sentido, doesn't make sense. Né? É apenas para fazer uma manipulação psicológica das pessoas, mas não, é uma questão que não cabe em nenhum elemento de lógica racional humana. Não faz sentido nenhum. Mas eu não vou perder muito tempo com isso, porque é realmente uma questão totalmente sem sentido, não é? Agora, 2. A questão da Total, a questão da bacia do Rovuma, a questão, digamos assim, do gás de petróleo. Bom, caro amigo, as pessoas podem especular o que quiserem especular. São livres de fazer qualquer tipo de especulação. Agora, eu não fui àquele encontro para viabilizar negócios da indústria extrativa, de forma nenhuma. Isso não foi minha motivação, nem foi do meu conhecimento, e mesmo que fosse do meu conhecimento, os meus objetivos foram claros. Eu já os disse e volto a repetir. Objetivos primários, principais, eram que esses 4 que não vale a pena. Agora, senão vou dizer que o Vanessa está sendo muito repetitivo. Era aquilo que eu queria. Parar a matança do meu povo, mas nada. Agora, se eles tinham planos de usar isso para depois ir viabilizar um negócio com a Total, eu não quero entrar nisso. A verdade é que eu não estou absolutamente ligado a esse tipo de negócio. Agora, se você querias olhar bem para mim, né? Tá bem, beleza, vou aproximar mais da minha cara. Agora, que tal? O que achas? Sim. Estás a olhar bem para os meus olhos? Sim, ok, agora estou muito próximo da câmera. Sim. Beleza em pessoa, meu irmão. Eu, Venâncio Mulher, as pessoas que vou pedir perdão. Vão dizer, Venâncio agora quer fazer show-off. Não é bem show-off, mas eu quero falar exatamente de mim. Eu, nesta luta, eu já renunciei a 2 mandatos como deputado da Assembleia da República. Em nome do povo, em nome de valores. Eu larguei todos os benefícios por 2 vezes. Primeiro eu estava no MDM, depois eu estive na Renamo. Eu abdiquei dos privilégios. Sabe, aqui em Moçambique, ser deputado é quase chegar ao paraíso. Eu larguei tudo. Salário, subsídios, carro, todo tipo de benefícios e regalias eu larguei por causa dos meus valores e por causa da defesa fundamental do povo moçambicano. Da mesma maneira, eu sou um profissional do sistema financeiro, muita gente não sabe. Eu já estou há 23 anos no sistema financeiro e sou um grande quadro do sistema financeiro. Eu tenho um salário
que está a 210 mil meticais por mês. Como profissional do sistema financeiro, suspendi o meu contrato quando começaram as manifestações, que era para não manchar a imagem da instituição financeira, que é muito credível em Moçambique, por causa de eu estar associado às manifestações. Eu suspendi o contrato. Eu não tenho nenhum tipo de rendimento. Nem como deputado, mesmo no meu trabalho, que estou há quase 25 anos de trabalho, sou um técnico sênior de grande gabarito, larguei tudo isso, todo tipo de rendimentos por causa desta luta. Então não é agora que eu vou ser aliciado, seja lá com o que for. Eu já falei, já fiz vários programas, já falei do nome de pessoas e que se fosse mentira, já teriam aberto um processo no tribunal contra mim. Eu já falei de um ministro que já mandou gente para vir me trazer milhões a mim. E eu disse isto em público, é uma televisão, peço, não é publicidade, na Top TV, eu dei uma entrevista que eu falei dos casos de aliciamento que me trouxeram para mim, aliciamento de milhões, e que eu disse que neguei isso. E até falei dos nomes das pessoas que vieram ter comigo. E nunca ninguém teve coragem de ir ao tribunal dizer que o Venâncio está a mentir. Portanto, não é hoje que eu vou me deixar aliciar. Olha, e mais, vou dizer uma coisa mais, beleza, pessoa? Eu sou pastor. Claro que não sou líder da igreja, eu sou pastor auxiliar. Mas eu digo sinceramente, eu não sou pastor para fazer de contas. Eu não recebo nem um centavo como pastor. Nunca recebi nenhum subsídio. Não tenho salário, não tenho nada. Eu faço o servo a Deus na igreja onde eu estou a custo zero, porque eu gosto, porque eu acredito. Eu tenho uma fé extremamente profunda. E é essa que me tem colocado a sobreviver, mesmo nas situações muito difíceis em que eu me encontro. Então, eu nunca, em nenhum momento, eu me movi por causa das questões materiais ou questões financeiras. Então, não é neste momento, estou a aproximar a minha cara, olhar para ti, para você olhar no fundo dos meus olhos. Portanto, eu de forma nenhuma recebi nem dinheiro, nem promessas. Atenção! Nem sequer promessas, nem nenhum bem material, nem nenhum tipo de benefício, nem cargos, absolutamente nada. Eu fiz aquele aperto de mão porque eu creio que é a melhor maneira de proteger o povo moçambicano. E eu voltaria a fazê-lo de novo. Dinheiro, cargos, benefícios, carros, zero. Digo sinceramente zero. Queres que eu aproxime mais os meus olhos? Posso. Olha bem para o fundo de mim. Zero meticais, zero, zero. Nem promessas, nem dinheiro, nem regalias. E nem as quero. Nem as quero. Agora, que eu preciso, beleza, eu preciso desse dinheiro. É por isso que às vezes eu peço contribuições ao povo. Prefiro receber 10 meticais que o povo tira para mim. Esse dinheiro, sim, esse eu vou usar com muito gosto, com muito prazer, porque vem do coração das pessoas para ajudar a minha situação. Esse dinheiro que virá para eu abandonar uma causa, para depois ser comprado, ser aliciado, zero, neva, X. X, como eu costumava fazer na campanha. X, é bom. E eles sabem. E vou dizer uma coisa. Se há pessoas que têm certeza absoluta que o Venâncio não pode ser corrompido, é o próprio Partido Frelimo. Por quê? Porque é o único partido que já tentou fazer isso várias vezes e chegou à conclusão de que não é possível. Então, se alguém tem dúvida, vá ao Partido Frelimo perguntar. Que é diferente de um senhor há pouco tempo, né? Que disseram que recebeu 219 milhões. Mas o processo chegou à Procuradoria. Eu até perguntei ao Nuvunga, olha, você tem certeza de que aquele senhor recebeu dinheiro? Eu disse, olha, quem me deu as provas foi o próprio Partido Frelimo. Tenho tudo aqui registrado que esse senhor recebeu dinheiro. E o processo está na Procuradoria. Então, se eu tivesse recebido um centavo, a Frelimo teria me vendido há muito tempo. Já teria sido ela própria apresentar, olha a transferência do valor que o Venâncio recebeu. Portanto, zero meticais, beleza? E se tiver sido em espécie? Zero. Como? E se tiver sido em espécie? Zero, zero. Nem Tudo uma bem. agulha, nem um botão. Zero. Tudo bem, tudo bem. Nós temos a situação de, olha, durante o processo das manifestações, houve aquele movimento das 4.000 pessoas previstas para inundarem a cidade de Maputo. E isso cumpriu-se. Taxativamente, como se esperava, aconteceu. E
O que ficou na cabeça das pessoas é: nós vamos invadir a Ponta Vermelha, vamos tirar todo mundo. Na altura era Nhusi. Vamos tirar Nhusi de lá e vamos meter Venâncio lá. E essa coisa não aconteceu. Pelo menos não do jeito como havia sido prevista pela parte do povo, no seu todo. Depois começaram a surgir opiniões que é: de que adianta Venâncio deixar a Frelimo a gerir, ou deixar Moçambique nas mãos da Frelimo, sendo que a Frelimo está a esquartejar o país para os americanos, franceses, portugueses e por aí vai. Chineses também. Por que Venâncio não pega no país, ir ter com os russos, ou ir ter com o Ibrahim Traoré, do Burkina Faso, para poder negociar alguma coisinha e lhe darem armamentos? Para ele poder combater esses gajos que estão armados, porque ideologicamente eles já estão derrotados. A única coisa que eles mantêm em pé é o armamento. Chegaram para si essas palavras ou não? E se sim, ou pelo não, por que não foi pela via militar? Por que não buscou essas ajudas, tanto na Rússia, como se diz, assim como na Burkina Faso? Olha, beleza, é assim. Infelizmente, há muita gente feita intelectual que anda nas redes sociais, mas só a difundir a mais porca ignorância. É uma pena pessoas que andam a manipular a mente das pessoas e que elas próprias não têm noção do que estão a dizer. Nas relações internacionais não é assim como as coisas funcionam. Dizer que é só uma questão de prometer gás para a Rússia vai nos dar armas e a gente tira Frelimo. Quer dizer, isso é de uma ignorância extrema, de um desconhecimento total, quer dizer, de como é que as coisas funcionam na geopolítica, na geoestratégia. A Frelimo já deu, em relação ao gás, 98% do gás. O que você vai dar mais em relação ao gás? O que fica em Moçambique de cada unidade de gás vendida são 2%. 98% vai para fora. Isso todo mundo sabe, isso já foi falado aqui várias vezes. Então qual é o gás que você ainda quer dar à Rússia para a Rússia te dar armas para você tirar esse governo? Qual é esse gás? Vais entregar a 100%? Então vais entregar todo o país? Quer dizer, é assim mesmo. E depois, daqui a pouco, eu também, vamos supor que eu chego ao poder por essa via. Eu prometo entregar todos os robis, entregar todo o gás, entregar todo o petróleo, ok, vem as armas, eu chego ao poder assim. Amanhã temos um país que é totalmente alienado. Temos um país totalmente vendido a esses interesses. Esse povo vai ficar agradado comigo? Não é o mesmo povo que vai dizer que, nós hoje fomos vendidos como escravos porque o Venâncio nos entregou porque queria chegar ao poder? De certeza que vai dizer a mesma coisa o mesmo povo. Então, às vezes, há determinadas teses que as pessoas dão com um nível de ignorância, com um nível de irresponsabilidade, de desconhecimento de como é que as coisas funcionam. Esta é uma matéria que eu investigo muito sobre gás e petróleo, muita gente já viu as minhas intervenções. E eu conheço muito bem como é que esses contratos foram feitos. Você não tem hipótese nenhuma agora de você pegar o contrato de gás. Olha, só os Estados, a ExxonMobil, só as empresas americanas na bacia do Rovuma já enterraram mais de 15 bilhões de dólares. Você acha mesmo que você vai encontrar pessoas que enterraram e investiram 15 bilhões de dólares e você amanhã dizer que não te quero mais porque quero levar o gás e dar à Rússia? Mas sabe, isso é uma infantilidade jamais vista. As coisas não são feitas dessa maneira. Isso é uma ignorância quase que roça a infantilidade. Não é desta maneira. Primeiro, porque não funciona assim na geoestratégia, na geoeconomia. 2, não é minha opção chegar ao poder por via das armas. Eu sempre disse isso. Eu não quero chegar ao poder por via das armas, nem golpe de Estado, nem coisa assim parecida. É por isso que no dia 7 de novembro eu disse que era ocuparmos a cidade de Maputo, não era para atacar a Ponta Vermelha, não era para arrancar a Frelimo à força. Nunca defendi isso. Eu sempre disse que se há alguém em Moçambique que tem capacidade para iniciar uma guerra civil ao Venâncio,
Ah, mas como é que você ia ter um civil? Eu disse, olha, o único moçambicano político nesta era moderna, depois do Acordo Geral de Paz, que já reuniu numa videoconferência com 200 oficiais do exército, fui eu. Em Vanduze, eu quando estava a concorrer para ser presidente da Renamo, eu fiz videoconferências porque o tempo era curto, eu não podia andar pelo país inteiro. E eu fiz uma videoconferência em Vanduze. Eu tive 200 oficiais dos comandos da Renamo que estiveram nessa reunião. Nunca ninguém neste país conseguiu reunir com 200 militares. Eu tive essa reunião e fizeram uma declaração de fidelidade ao Venâncio. Quem quiser vai à minha página, vai ver isso. Eu fiz uma reunião com 200 oficiais, incluindo oficiais do tempo da Unimos. Estavam com crachás do tempo da Unimos. Pessoas que conhecem guerra. Pessoas altamente qualificadas na guerra. E que declararam fidelidade completa ao Venâncio Mondlane. Então, se eu quisesse, por via da guerra civil, eu tinha todas as possibilidades de levantar a guerra civil em Moçambique. Não é? Alguns já não iam falar muito aí de armas, nem entendem nada de armas, não conhecem quem sabe das armas, não conhecem oficiais, não conhecem generais do exército, não têm domínio sobre isso. Eu escuto muitos jovens falar, dê-nos armas, dê-nos armas. Olha lá, se eu lhe entregar uma pistola, só uma pistola Makarov, ele nem sequer vai ter coragem, vai tremer com a arma na mão. Portanto, e a guerra não é feita desta maneira, sabe? Eu costumo dar um exemplo. Eu estive uma vez na Zambésia, fui ver uma das maiores bases que a Renamo tinha, que é em Gurue. E eu até perguntei na altura ao general Maure, que faleceu ainda há pouco tempo, que eu considerava ele o meu professor de contra-inteligência militar. E eu perguntei ao general Maure, mas general, por que a base da Renamo ficou aqui mais de 10 anos? E aqui no sopé da montanha tinha o exército da Frelimo. Por que eles não dispararam granadas e acabaram com a base? Eu disse, meu filho, você é muito ingênuo. Atacar uma base militar, só o tempo para fazer o estudo da contra-inteligência, recolha de informação, você pode ficar 2 anos só a recolher informação para atacar uma base militar. Então não é tão fácil juntar um conjunto de pessoas emocionadas, beleza, Venâncio, pega lá armas, vamos lá atacar. Quer dizer, há pessoas que brincam com coisas sérias, há muita infantilidade às vezes nisso. Não é assim que se fazem as coisas, são coisas muito complexas e também qualquer tipo de poder que alcance-se por via das armas hoje não vai ter apoio internacional. E eu, por projeto que eu tenho para Moçambique, eu preciso de apoio internacional. Então não quero só chegar ao poder pela via das armas, estar ali e depois não conseguir dar água ao povo, não conseguir dar emprego ao povo, não conseguir implementar os projetos que eu falei que são muito ambiciosos, que podem levar Moçambique em 10 anos a ser uma das maiores potências mundiais. Eu não vou conseguir fazer isso se eu chegar por via das armas. Não tenho hipótese. Porque para fazer isso eu tenho que ter um forte apoio internacional. Eu tenho que ter uma rede de contactos muito favoráveis, digamos, nos países neste momento que se constituem as economias mais fortes do mundo. Então você não vai fazer isso por via das armas, é muita ingenuidade. Não é? Você não vai conseguir dar água às pessoas, você não vai conseguir melhorar a vida das pessoas se chegar por via das armas. Então, você vai chegar por via das armas, não vai levar também o mandato, o próprio povo vai tirar de lá. Então, isso é que é preciso compreender isto. Ibrahim Traoré, mas é outro tipo de brincadeira. As pessoas não entendem, por exemplo, falam da Rússia. As pessoas não entendem que os serviços secretos da Rússia, que aparentemente são adversários dos Estados Unidos, trocam informações. As pessoas não entendem que a China, que parece inimiga dos Estados Unidos, os serviços secretos da China têm pacto de troca de informações com os Estados Unidos. Você vai bater a porta da Rússia, vai a Moscou, vai ao Kremlin, bater a porta para falar com Putin hoje. São os serviços secretos da Rússia que informam os Estados Unidos que você foi lá a dizer que quer substituir os Estados Unidos e Moçambique pela Rússia. As pessoas não imaginam isso. Como é que funcionam os serviços secretos a nível internacional? O que você vai bater a porta é o primeiro que vai dar informação ao inimigo dele, que você quer tirar do seu país, que você disse que quer lhe tirar. As pessoas não imaginam isso. Né? Então, são questões complexas e até eu gostaria imenso que a gente fizesse um dia uma live para explicar às pessoas como é que funciona a tal chamada geopolítica.
como é que funciona a chamada geoestratégia ou a geoeconomia. Há coisas muito importantes que é preciso explicar às pessoas como é que isso funciona. Né? Nós já começamos a fazer esse exercício em Moçambique. Sabes que hoje a cultura cívica em Moçambique é muito superior àquela que acontecia em setembro de 2024. Hoje, você encontra uma senhora no mercado, já sabe o que é o Conselho Constitucional. Já encontra uma senhora no mercado que já sabe que há um presidente eleito pelo povo, é um presidente que foi colocado pelo Conselho Constitucional ou pela UIR. Esse debate, até as senhoras que vendem tomate já o fazem. Eu ainda me recordo uma vez a falar com o professor, o grande filósofo Severino Guenha. Ele disse que ficou muito admirado, porque chegou num dos mercados, ouviu uma senhora dizer que não. O meu presidente que eu elegi é o Venâncio. Não é um presidente do Conselho Constitucional, é o presidente do povo. Mas a senhora estava a vender tomate. Ele disse que não é possível eu ouvir isso de uma senhora que vende tomate, está falando nessa dimensão. Então, isto sim, significa que é preciso a gente também trabalhar com o nosso próprio povo para perceber algumas questões da política internacional, como é que funciona, para não serem enganados por um conjunto de curiosos, de malandros, que às vezes andam nas redes sociais a difundir informações que são bases mais grossas. É uma ignorância tão extrema que até roça a infantilidade, entendes? Que não tem nada a ver com a realidade, não sabe como é que o mundo funciona, não sabe como é que são as relações diplomáticas, não sabe como é que os Estados se relacionam economicamente, militarmente, diplomaticamente. Então, lançam mentiras, induzem o povo, manipulam as pessoas. Então, é preciso que a gente tenha oportunidades, né? Porque eu sei que programas que falam da geopolítica, da diplomacia, muitos deles só estão aí, 2 televisões estão aí. Então nós precisamos de blogueiros, esse é o desafio que eu deixo também para os blogueiros, os facebookeiros. Começamos a fazer esse tipo de programas educativos, pedagógicos, para ensinar as pessoas, para começarem a ter senso crítico. Quando chegar alguém e dizer, vai lá ter com prêmio Traoré levar armas, a pessoa saber que, bora, você está a brincar, isso é uma palhaçada, não se faz dessa maneira, não é? É isso. Ok. Quanto a essa parte, eu acho estar um bocadinho claro o assunto. Agora, existem aqui algumas perguntas que me foram enviadas por amigos próximos. Eu não vou esconder. Mano Celso mandou-me 2 perguntas aqui. Eu ainda tenho outras perguntas aqui, mas só para podermos completar isto, porque existem outras áreas que despertam a nossa curiosidade, que os outros órgãos de comunicação social, logicamente, que nunca vão explorar isso. E esta é a oportunidade única que nós temos para podermos explorar isso. Mano Celso disse, presidente, existe uma reflexão geral popular. É facto que anunciou paragem da violência com efeito imediato dos 2 lados. A Frelimo não está a cumprir, está a matar, está a hostilizar vendedores informais. Não acha que é hora de desfazer o acordo de cavalheiro para proteger o povo? Olha, não restam dúvidas. Essa é uma luta permanente. Porque aí estamos a falar das questões de âmbito municipal, não é? O que nós fomos tratar, estamos a falar de questões criminosas, de assassinatos de pessoas. É o que eu fui levantar. Essas questões de âmbito municipal, que tem muito a ver com os direitos das pessoas também ganhar a sua sobrevivência, é o que as pessoas estão a fazer quando vendem na rua. Eu vi essas imagens tristes, mas vocês sabem que essa também sempre foi a minha luta. Aliás, quem me conhece, sabe que uma das maiores lutas que eu tive, que foi muito famosa, foi em relação ao mercado do Ancacana, não é? Que queriam tirar aquelas senhoras vendedoras por causa da parte do sopé, da ponte Maputo-Catembe, que ia até o mercado do Ancacana. Que eu fiquei 6 meses, as pessoas não imaginam, eu fiquei 6 meses a organizar revolta daquelas senhoras até ganharem a causa, que foram todas onde surgiu a expressão Aisukila. Essa é uma expressão que eu usei como uma expressão de revolta e de resistência perante o poder municipal. E ganhamos a causa. No mercado Ancacana, nós ganhamos a causa. A população ganhou a causa. Então, isso é uma outra luta que eu faço e que eu, digamos, apoio bastante. Fiquei muito sensibilizado ver fogões a serem arrancados, a polícia agredir as senhoras. É uma tristeza completa, mas é uma luta que temos que fazer. É uma luta de nível municipal,
não é propriamente aquilo que vem no acordo, mas é uma luta importante a fazer. Daí também que eu aproveito chamar a atenção à juventude. Há muitos jovens que dizem que querem mudanças. Mas tem muitos trabalhos a serem feitos. Nem tudo o Venâncio vai conseguir fazer sozinho. Por exemplo, essas lutas do município, essa luta localizada, jovens organizem-se também, protejam as pessoas, protejam as senhoras dos mercados, protejam as senhoras do setor informal. Não é necessário que o Venâncio diga que hoje vamos para o mercado coreano proteger os vendedores da polícia municipal. Não! Jovens que vivem em coreano, jovens que vivem no Esquelene, jovens da Mavalane, jovens da Machaquene, protejam os vossos pais, os vossos irmãos. Há muitos jovens aí formados nas universidades, há muitos jovens das ONGs de direitos humanos. Juntem-se para defender o próprio povo. Portanto, nem todas as lutas vai ser possível o Venâncio poder comandar e dirigir. Pelo contrário, eu também não quero que tudo seja concentrado em mim, porque isso também é muito mau. É como se você estivesse a passar um atestado de incompetência a toda uma geração de jovens. Então, há muitas lutas que os jovens têm que fazer. E as jovens estão a fazer essas lutas. E eu aproveito até, sem querer, digamos assim, discriminar alguns. Por exemplo, você é Beleza em Pessoa. Você está a fazer uma luta muito interessante. Eu tenho visto os seus programas, programas educativos, formativos, falas da história de Moçambique. É uma forma de luta que estás a fazer. Esclarecer as pessoas, de onde é que vem a história. Uma vez vi-te falar como é que foram feitos os acordos entre a Renamo e a Frelimo, coisas interessantes que educam as pessoas, abrem a mente das pessoas. Tenho visto a Quitéria, por exemplo, a fazer um trabalho extraordinário. Wilker Dias faz um trabalho extraordinário. O Novunga também faz um trabalho extraordinário. Exaltino, por exemplo, que é um blogueiro, também faz um trabalho extraordinário. Quer dizer, não me leve a mal, muitos outros jovens também estão a fazer um muito bom trabalho. Mas é isso que a gente precisa ter. Temos que multiplicar o conjunto de jovens que saiam do Facebook de escrever mensagens e vão para o campo defender as pessoas, lutar pelos direitos humanos, ir às cadeias, ir às esquadras, defender os mais desfavorecidos, defender aqueles que não têm poder e que não têm formação perante essas autoridades. É importante que isso aconteça. Se nós tivéssemos 1/10 dos jovens que passam a vida a escrever no Facebook, a pegarem em si, se organizarem para defender os direitos dos cidadãos, defender os mais desfavorecidos, defender os injustiçados, eu te garanto, em 1 ano, Moçambique mudava radicalmente. Mas o problema está aí, é que a maior parte das pessoas estão atrás de uma tela. A maior parte das pessoas estão atrás de um visor. A maior parte das pessoas estão, digamos, numa zona de conforto e que querem que os outros se sacrifiquem. Eu me recordo uma das vezes, quando eu falei durante as manifestações, eu disse, olha, esta semana vamos cantar o hino nacional, vamos levantar cartazes. Alguém mandou uma mensagem, Venâncio, essas tuas manifestações estão fracas, pá. Cantar hino nacional, o que é isso, pá? A gente quer, isto a Frelimo precisa te apanhar, temos de dar pancada a Frelimo. Eu disse, mas, meu jovem, onde é que você está? Para você dizer isso. Não, eu estou na zona. Você alguma vez já fez uma manifestação? Não. O outro é um jovem, por acaso, esse jovem foi muito interessante. Quando nós estávamos ainda nas marchas das autarquias, uma das vezes o jovem disse assim, Venâncio, estamos cansados, pá. Toda hora a marchar, já estamos a ficar magrinhos, pá. Pá, agora já chega, pá, essa coisa de andar a marchar aqui. Agora é preciso destruir os tribunais, pá. Destruir o Conselho Constitucional, pá. Pôr fogo, pá, nas esquadras, destruir tudo, pá. Eu disse, ok. Eu vou organizar uma manifestação que vamos sair da Praça dos Trabalhadores na Baixa, vamos até o Conselho Constitucional para ir fazer barulho no Conselho Constitucional. Isso foi durante as autarquias. De fato, ele apareceu. Eu olhei para ele e disse, porra, sim senhora, pá. Ainda bem. Então vamos juntos. Peguei a ele, pus à frente e disse, olha, vamos comandar o pessoal todo aqui. Começamos a subir da Baixa da cidade. E estávamos a ir ao Conselho Constitucional. Quando chegamos na zona da Interfranca, vieram lá 3 blindados. Olha, os blindados ainda estavam a 3 quilômetros. Eu disse, jovem, agora já chegou a hora de implementares aquelas tuas ideias ali. Opa, de repente, quando olhei para o lado, o jovem desapareceu. Toda a gente sabe que esse jovem chama-se Al-Qaeda. É um jovem que é muito influente nas redes sociais. Depois aquele gás lacrimogéneo e tudo quanto aconteceu, quando cheguei a casa, eu liguei para ele e disse, olha lá, o tipo não me atendia.
Eu disse, olha lá, você que se mostrou tão corajoso, dizer que queria partir tudo, os blindados ainda estavam a 3 quilômetros, você fugiu. Ah, não, entende lá, Venâncio, que a minha mãe está doente, então ela estava a se sentir mal e eu tive que fugir. Então, a sua mãe só fica doente quando você vê blindados. Antes dos blindados, a tua mãe está de boa saúde. Então, é isso que a gente tem também um pouco para esse país, não é? Então, as pessoas às vezes falam, não, pá, estamos a vacilar, pá, é preciso avançar e tal, estávamos quase na vitória. Mas o indivíduo que diz isso nunca esteve em nenhuma manifestação, nunca bateu panelas, nunca cantou o hino nacional, nunca esteve na rua, nunca passou nenhum perigo, nunca soube o que é inalar gás lacrimogêneo, nunca soube o que é disparar em balas verdadeiras contra ele e ele escapar com vida. Nunca souberam nada disto. Mas é muito confortável ficar ali a escrever, a falar, a criticar, a dizer que não, temos que avançar, e ele nunca avançou. Os que mais falam de avançar nunca avançaram, pelo contrário, estão sempre a recuar. Este é o grande problema que a gente tem aqui. Ok. É assim. Ah, caro amigo, beleza. Eu só quero. Não, eu tenho mesmo agora um outro encontro. Desculpa, estou a pedir só uns minutinhos. Poucos só. É assim, destino político. É assim, nós, o primeiro partido, depois desta confusão na RNAM, o primeiro partido, ou seja, a primeira organização que lhe ajudou é a CAD. E desde então, após aquela paragem, aquela sabotagem do Conselho Constitucional, não lhe ouvimos a falar mais da CAD. Há quantas é que anda a relação com a CAD? E só essas, umas duas só para o tempo. Não, a relação... Vou sobrepor. E qual é o seu destino político partidário? Ouvimos-lhe a dizer, quando saiu do Conselho da Procuradoria, que na semana seguinte ia submeter a papelada, mas desde então não ouvimos nada. CAD, mas essa... Tudo bem. Não, a relação com a CAD é uma relação boa, em termos institucionais, em termos pessoais. Tivemos o percurso que tivemos, mas neste momento eu prometi, o que vamos fazer, vamos abrir um novo projeto político. Que vai ser uma coisa extraordinária. Um dia é de vir, depois de submetermos os papéis, eu hei de vir explicar o que vai ser esse novo projeto político. Vai ser uma coisa jamais vista no país. E nós devíamos ter realmente submetido os papéis naquela semana, mas infelizmente os membros do partido tiveram divididos com o símbolo do partido e mandaram reformular o logotipo, e penso que ainda hoje há uma reunião que vai decorrer às 18 horas para se analisar o novo logotipo. Então, às vezes são essas coisas das organizações. Você está convencido que tudo está arrumado, então alguém levanta e diz que eu discordo desse logotipo. Então a gente tem que ouvir e reformular tudo. E são trabalhos que às vezes demorados. Você sabe muito bem que esses trabalhos de fazer logotipos e ter consenso no meio de 150 pessoas é uma coisa muito complicada. Mas eu espero que com esta reunião de hoje, a gente ultrapasse o problema do logotipo. Mas já temos toda a documentação, só nos falta realmente o consenso em relação ao logotipo que deve avançar, porque foram feitos mais de 25 modelos de logotipo. Então as pessoas estão muito divididas e cada um a querer defender que a sua proposta é melhor que as outras. Mas eu creio que, na minha opinião, na próxima semana o projeto político já vai entrar no Ministério da Justiça. Ok, só gostava de me esclarecer com relação ao... Desculpa, só 6 segundinhos. Por que é que não vá pela CAD? É pelo fato dela ser reprovável e que haja chances de não por isso. É que a CAD, como tu sabes, é uma coligação de cerca de 7 partidos. E esses 7 partidos têm percepções muito diferenciadas daquilo que eu, particularmente, tenho daquilo que será um projeto político do futuro. Então eu prefiro realmente que eles sigam aquilo que eles acreditam, que estão muito acomodados na forma de fazer política que eles têm. Então o novo projeto político é um projeto muito desafiador, muito revolucionário, que vai trazer mudanças muito radicais na forma de se fazer política em Moçambique. E era difícil fazer isso na CAD, que já tem uma certa tradição, já tem lá os donos do partido, da coligação, seria um pouco mais complicado. Então preferi avançar para um projeto novo, né? Criar tudo novo.
Ok. Eu não sei se E já acabou. Ana esse- Malala. Não. Eu baixei. Só me Lili. confirma se estes números aqui, esses destinos das ajudas dos 10 medicais, estes são os Sim, destinos sim. certos. Obrigado. Obrigado. Sim. Sim, isso é para ajudar. Tá aí, temos a nossa conta de Imola, a nossa conta de M-Pesa, que é 845396 305, 865396 305. Mas também quem quiser pode usar as contas de PayPal. Portanto, contas de PayPal, que é primeiro para apoiar o governo do povo e outra que tem aí, está aí escrito, tem PayPal, depois tem a outra conta Wise. Mas também quem hoje usa essas transações modernas, chamadas criptomoedas, também temos duas opções aí para criptomoedas. Portanto, isto tudo é para ajudar estes trabalhos que a gente está a fazer, de trabalhar com as populações, fazer visitas, fazer políticas alternativas. Como vocês sabem, nós fomos o primeiro partido político, aliás, nem somos partido ainda, mas fomos o primeiro projeto político a apresentar o plano quinquenal do governo. Antes do governo da UIR apresentar, nós já apresentamos ao povo. Então, aquilo são coisas que precisam de trabalho, precisam de muita investigação, trabalhar com especialistas de várias áreas, é muito trabalho aturado. Então, para fazer esse trabalho, para continuarmos a fazer as nossas denúncias, para poder apoiar a população que está em vários pontos deste país, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de finanças. Agora, há quem diz que nunca prestam contas. Olha, prestação de contas do ponto de vista da contabilidade, é feita sempre depois de um ano. É assim como se faz a prestação de contas. Essa que é, digamos, o modelo de prestação de contas dentro daquilo que é a contabilidade pública nacional. Exato. Aí aproveitei responder também uns que andam a perder tempo aí num outro canal, onde há uns esquizofrénicos que gostam muito de falar sobre essas coisas, né? Senhor Presidente, eu estou satisfeito. Desculpa por ter lhe tomado muito tempo. Lhe enganei, eu lhe disse 20 minutos. Eu só quero. Foi 1h23 minutos. 23 minutos. Sim. Tive um bônus de 1h03 minutos. É isso. Eu Tá quero bem. muito lhe agradecer e gostava que se despedisse dos nossos irmãos que estão a nos acompanhar, nos acompanham desde lá até aqui. Estamos no YouTube com 3.971 e 186 no Face. 186 mil. Não, 186 apenas. Os 1000 estão lá. Tá Não bem. estou no teu nível ainda. Olha, beleza, muito obrigado pela essa oportunidade. Agradeço também a toda a gente que está conectada a este programa para ouvir esses esclarecimentos e volto a lançar o desafio para ti, aos blogueiros. Temos de fazer alguns programas também educativos para partilharmos também muita informação que às vezes, por falta de informação, as pessoas são induzidas a tirar certas conclusões, a ter certos posicionamentos que muitas vezes não é porque as pessoas são de má fé, é que as pessoas muitas vezes não têm informação correta, não têm educação correta. Então temos que usar os nossos canais também para formar as pessoas, sobretudo essas matérias da cultura cívica, da cultura política, né? Então era importante termos pelo menos 15 minutos por dia, explicar às pessoas como é que funciona o Estado, como é que funcionam as relações internacionais, como é que as coisas são feitas, processos negociais. Isso é muito importante para a nossa própria população estar bem informada sobre os assuntos. Segundo, ficou muito bem claro aqui que tudo que eu fiz e que tenho feito é para a defesa do nosso povo, é para poupar vidas, é para garantir que o direito à vida, que é o direito fundamental, seja preservado entre os moçambicanos. E eu quero deixar também uma coisa muito bem vincada. Eu não vou desistir de forma nenhuma de lutar para este povo. Eu não vou de forma nenhuma virar à esquerda ou à direita a voz para falar por eles. Aqueles que são injustiçados, que não têm oportunidade como nós de ter essas plataformas, de termos seguidores, de termos palcos. Essas pessoas que não têm esses privilégios precisam de nós, que o povo deu esse privilégio, para ser o porta-voz deles, para falar em nome deles, para defender a eles. Não defender interesses particulares e privados, mas defender os interesses mais nobres do povo. Uma coisa curiosa é que em Moçambique, infelizmente, praticamente já não existem organizações políticas cuja base da atuação é o povo. Todos eles estão muito preocupados
com as questões elitistas, com as questões do status quo, com as questões institucionais, mas as pessoas que defendem o povo, que vão cavar o sofrimento do povo e levar isso como a sua inspiração, praticamente tu já não tens em Moçambique. É o que o meu projeto político vai fazer. Vai ser um estrondo. Eu sei que há muita gente que se mostra desgostosa, não sei o quê, mas as pessoas vão ter uma animação jamais vista quando o projeto político aparecer em público, vão dizer, poxa, uau, isto é algo do futuro mesmo, não é? Mas do futuro no sentido de defesa do povo. Esta sempre vai ser a nossa inspiração. Defender a mamana que vende no passeio tomates, mas que tem 3 filhos que chegaram à universidade a partir da venda do tomate. Defender a mamana que está há 30 anos a vender calamidade, mas que tem professores doutores, tem ministros que se alimentaram a partir da calamidade, pessoas jovens que têm força, que têm energia, que têm ideias, mas que passam a vida como desempregados, a beber aí estanguana, selvagem, perdidos, frustrados, dar oportunidade a esses jovens de mostrar que eles, com a energia que têm, com a vontade que têm, podem desenvolver as suas famílias e desenvolver o país. Portanto, pegar essas massas excluídas da sociedade, que por razões do egoísmo dos políticos e dos dirigentes, essas pessoas passam a vida como miseráveis. Então, trazer essas pessoas a ideia de que temos um país rico e que esse país pode distribuir essa riqueza e aumentar o nível de vida de todos os moçambicanos para não viver a miséria que estão a viver. Então, isto é que eu vou continuar a defender. Esta é a minha grande inspiração, é a minha luta, é o que eu vou continuar a fazer para frente, não é? E se me permitires, como sempre, alguém disse que a última vez que nos despediste, não fizeste tal e qual costumas fazer. Então, um forte abraço para todos, né? Um beijo Esse beijinho tchau. é meu. Quero direitos autorais nesse beijinho. Eu te digo um beijo, chupa. Eu quero direitos autorais. Estamos juntos, muito obrigado. Tudo bem? Beleza? Fica bem, hein? Tá bem.